Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos nos aproximando do final de mais um ano e com expectativas para um ano de 2024 e que seja muito abençoado para as nossas vidas, para a sua vida, para a sua família, esse tempo de festa, que as famílias se reúnem, que seja um tempo muito precioso. E para a nossa devocional, nessa segunda-feira, nesse Boa Semana, eu escolhi um texto que, no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 1, devocional dessa Bíblia. Eu uso muito essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de pregação expositiva. Ela tem, assim, umas devocionais muito boas, sabe? E olha o que o profeta Abacuque diz pra gente. Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Veja, Abacuque, no início do seu livro, ele coloca diante de Deus a sua causa. Ele fala com Deus, ele diz: Senhor, até quando sofreremos e etc e tudo mais. E ele havia cobrado uma resposta de Deus. Mas agora aqui no capítulo 2, no verso 1, ele conversa consigo mesmo. Veja, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia. Ele está falando com ele. Colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei. O que Deus vai dizer da minha resposta? Ele está falando com ele mesmo. Ele está aguardando uma resposta de Deus. Ele não apenas ora, mas também aguarda uma resposta. Essa expectativa do profeta Abacuque pela resposta de Deus, ela nos ensina algumas lições e a expectativa que devemos ter diante do Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Nós estamos nos aproximando de mais um ano e nós temos que colocar tudo diante do Senhor em oração. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós devemos subir à presença de Deus e colocar as nossas causas diante do Senhor, colocar as nossas ansiedades. Abacuque, ele se aparta desse ambiente conturbado. Não, primeiro, até quando, o tempo ruim que está vivendo ali a nação. Ele se aparta desse ambiente conturbado, ele vai a um lugar mais tranquilo, a fim de sossegar a sua alma, e ele lança diante do Senhor a sua súplica em oração. Tudo ao seu redor estava em ruínas, a nação, tudo estava ruim, mas só existia uma pessoa a quem o profeta podia recorrer. Só existe, na verdade, meus irmãos e irmãs, uma pessoa a quem nós podemos recorrer, que é o nosso Deus. Vamos até o Senhor Jesus. Então, é o que Abacuque faz. Ele orou ao Senhor. Então, veja, o que nós aprendemos aqui é que nós devemos nos desligar dos problemas que nos cercam. Não é que nós devemos ignorá-los, mas desligar dos problemas e descansar em Deus. Precisamos também ter o nosso lugar secreto de oração, buscar a presença do Senhor. Mas, em segundo lugar, nós devemos aguardar uma resposta específica de Deus ao nosso clamor. Veja, Deus não apenas ouve a nossa oração, Ele também atende a oração dos seus filhos e filhas. Os céus muitas vezes podem ficar em silêncio, mas isso não significa que ficaremos sem uma resposta de Deus. Deus nunca nos deixa sem uma resposta. Alguém já disse que nada revela tanto o caráter da nossa fé quando o que faremos depois de havermos orado e colocado a nossa causa diante do Senhor. Os homens de fé
não somente oram, mas esperam uma resposta específica de Deus. Você tem orado, tem colocado a sua causa diante do Senhor, tem colocado a sua ansiedade. Agora aguarde o que Deus dirá ao meu clamor, que resposta específica, qual é a direção, a orientação que o Senhor dará à minha oração da fé. Então veja, em primeiro lugar, subimos à presença do Senhor e colocamos a nossa causa diante do Senhor em oração. Em segundo lugar, nós aguardamos uma resposta, porque o nosso Deus não nos deixa sem uma resposta. E em terceiro e último lugar, nós devemos ter liberdade para abrir o nosso coração ao Senhor. A oração de Abacuque, lá no capítulo 1, e essa oração ela vem acompanhando aqui nos demais capítulos, é uma queixa, é um lamento, é um grito de dor. Abacuque questiona a ação perversa dos caldeus, do inimigo de Judá, que sobe contra Judá, e ele faz perguntas porque ele não entende por que o inimigo está prevalecendo, porque os inimigos estão ganhando força. Ele não consegue conciliar o caráter santo de Deus com o uso dessa nação inimiga que sobe contra os filhos de Deus, contra o povo de Deus. Ele não consegue entender a soberania de Deus permitindo que o mal prevaleça. E é muitas vezes aquilo o questionamento que sobe aos nossos corações. O inimigo muitas vezes parece que ele está prevalecendo na sua iniquidade. Então, Abacuque, ele entra na presença do Senhor com toda a liberdade e coloca diante do Senhor toda a sua queixa. E nós aprendemos aqui, meus irmãos e irmãs, que nós também temos liberdade para abrir o nosso coração diante de Deus e colocar diante dele as nossas queixas, as nossas lamentações, as nossas dúvidas e as nossas ansiedades. Diante do Senhor nós podemos chorar, diante do Senhor nós podemos abrir o nosso coração. Deus espera que a gente faça isso. E quando nós fazemos isso, que é a oração da fé, que é a oração que ela brota de dentro, então Deus se agrada dos seus filhos quando eles lançam as suas ansiedades aos pés do Salvador. É aos pés do Salvador que devemos chorar. É diante do trono da graça que devemos pedir socorro em tempo de aflição. Então, 3 lições. O profeta diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Que neste ano de 2024, estamos finalizando o ano, ainda temos alguns dias ainda de dezembro, mas que nós possamos lembrar de subir a presença de Deus e colocar diante do Senhor as nossas orações, aguardando uma resposta específica de Deus, tendo sempre liberdade para abrir o nosso coração ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que você tenha uma semana muito abençoada, com uma expectativa de graça, de bênção, de prosperidade nesse ano que está em breve para iniciar. Em nome de Jesus, uma boa semana para você.